Comandante Chekhov, favor nos teletransportar para a cabine principal. Zulu, por favor, coloca no ar o próximo episódio do Geekindom. Top 5 filmes de ficção que todo cristão deveria ver. Joga a vinheta! Estamos de volta com mais um Geekindom, com a nossa participação especial que está quase virando um fixo aqui do quadro. Ô, Glória. Nosso querido Simval Filho, da editora Lion. Mas vamos para o que interessa hoje. Hoje nós vamos falar um top 5 de filmes de ficção científica que todo cristão deveria ver. O que é um filme de ficção científica, Simval? Bom, a ficção científica busca trazer elementos, trazer um universo diferente, muitas vezes o nosso próprio, retratar o nosso próprio mundo, mas a partir da ótica de uma alternativa em que você tem um tempo distante, Ela trabalha algo que não é a realidade, mas a partir de uma pseudociência ou de uma projeção futura. Ela tenta trazer um elemento futuro de uma pseudociência para falar de coisas atuais. O legal da ficção científica é isso. Uma vez me perguntaram qual que é a diferença entre um filme de ficção e um documentário. Aí eu costumo dizer o seguinte, que na ficção tudo tem que fazer sentido, tudo tem que ter uma explicação, né? Na realidade, nem sempre as coisas fazem sentido, nem sempre tem explicação. Então, os filmes de ficção científica têm essa característica. Eles falam de algo que não é real, baseado numa pseudociência ou numa extrapolação futura de algo que já existe, a fim de fazer uma reflexão dos dias de hoje. E aí, em quinto lugar, nós vamos trazer aqui uma série de filmes que eu já trabalhei com o Léo aqui no programa e que está em quinto lugar não é porque é ruim, ela está na base porque ela é um pouco de ficção. É uma pseudoficção científica. É um pouco de ficção e um pouco de fantasia. Que é o quê? De aventura, de faroeste, tem um monte de coisa. Space Opera, que eles chamam. Qual que é? Star Wars, Star Wars. Eu vou ignorar o restante. Guerra nas Estrelas aqui. Já fizemos sobre o episódio 1, 2 e 3. Já fizemos sobre o 4, 5 e 6. Leva a botar o card aqui na tela. Já fizemos do 7, 8 e 9. Aproveitamos, falamos da série Andor, da série do Mandaloriano. Tá tudo aí. Se você não assistiu, assista, tá? Mas também as lições a respeito de Star Wars também estão nesses vídeos. Então nós já vamos deixar aqui o card para você, colocamos em quinto lugar e vamos para o quarto lugar, porque os outros a gente nunca falou, então vamos dar mais espaço para eles aqui. Quarto lugar, um filme do Christopher Nolan, que já concorreu ao Oscar, um filmaço. Tem gente que acha meio lento, eu acho um filme espetacular. Fala sobre o mundo dos sonhos, sobre invadir os sonhos do outro. Em inglês se chama Inception, mas em português deram um título esquisito, Simval. Qual que é? A Origem. Vai saber, né? Traduções de título em inglês para o português geralmente são muito ruins. Essa não faz muito sentido. O que fala a Origem? Faz um sentido legal. Sim. O protagonista, o Cobb. É o Leonardo DiCaprio, né? Um dos seus melhores papéis para mim, né? E o Léo, um abraço para o outro Léo que está aqui. O Léo DiCaprio, ele embarca numa jornada para curar o seu trauma da perda da família. Ele é um especialista em invadir sonhos para roubar segredos industriais. Sim. E a esposa dele era uma parça dele, a Mal, ela chama Mal. É verdade, a Mal, né? Que é interpretado pela Marion Cotillard, a atriz francesa, muito bem, que já ganhou o Oscar, muito famosa e está muito bem no filme. E aí ele é obrigado a fazer algo que é o contrário, que é um Inception. Ao invés dele roubar uma informação, ele vai implantar um sonho, uma informação na mente de um grande industrial. Influenciar um grande industrial a tomar uma decisão. Abrir mão do seu império. E interessante do filme é essa jornada do personagem, que está atormentado pela culpa. Ele tem um trauma, ele perdeu a esposa numa dessas viagens de sonho. E ele, ao mesmo tempo que ele tem que lidar com seus traumas, ele tem que implantar essa ideia
Então a jornada toda, na realidade, né, e aí o filme vai sonho atrás de sonho, atrás de sonho, sonho dentro do sonho, de outro sonho, e nessa jornada o personagem tem que se curar. Você tem um elemento que essa missão ele não vai ganhar dinheiro, ele vai conseguir a guarda dos filhos dele de volta, que ele perdeu no episódio da morte da esposa. Então você tem um elemento de família no filme, mas também tem essa coisa, né, de que hoje em dia você não tem os equipamentos, nem os aparatos, mas hoje em dia também as pessoas toda hora estão querendo o quê? Botar dentro da sua cabeça uma ideia. Ela quer que você tenha a impressão que você decidiu, mas, né, a publicidade, as redes sociais, os algoritmos querem influenciar, botar algo dentro da sua cabeça. Tem esse paralelo também. Exatamente. E no caso eu gosto de ressaltar a questão da culpa, né? Que como a culpa ela interfere nessa jornada. Para fazer o trabalho dele, ele precisa se libertar da culpa. Porque ele é assombrado pela figura da esposa, que entra e sabota tudo que ele faz, mas na verdade é a culpa dele pelo que ele fez com ela. E a Bíblia nos traz, né, que Cristo nos chamou para a liberdade, né, e nos liberta de toda culpa, toda acusação. Terceiro lugar, inspirou a nossa abertura hoje. Star Trek. Né? Você pode pegar qualquer filme da série. Eu gosto muito, né, dos filmes da série original, né? E Star Trek também conhecido em português como Jornada nas Estrelas. E muita gente confunde, né? Mistura. Star Trek e Star Wars são muito diferentes. Star Trek é full ficção científica. Exatamente. Muito ficção científica. Já foram feitos, se não me engano, 13 filmes, 7 com a composição clássica, 3 com a chamada nova geração e mais 3 de um reboot que foi feito recentemente pelo J.J. Abrams. Eu gosto dos reboots do Abrams, né? Mas falando de todo esse universo, até que nada mais é que um grupo, né, de viajantes, né? São cientistas, né? Pesquisadores. Eles percorrem galáxia por vários planetas. Para descobrir novos mundos. Diferentes para descobrir novos mundos. E nessa descoberta eles se deparam com muita coisa estranha, diferente. E você tem um trio ali que é onde a gente pode trabalhar muitos princípios, que é o Capitão Kirk, que é a emoção, né? Que é a paixão, ele é impulsivo, ele faz as coisas. Aí você tem o Spock, que é um vulcano, né, um alienígena que é criado numa cultura onde a emoção é suprimida. Totalmente racional, né? Ele parece até um robô, né? Totalmente racional. E entre os dois você tem o McCoy, que é o médico, que é o meio termo entre um e outro. Ele faz a mediação entre um e outro. E aí você tem muitas lições sobre respeitar o outro, sobre o trabalho em equipe, a importância do trabalho em equipe, a importância da diversidade de dons, de habilidades para criar uma interdependência para que as coisas aconteçam. A Bíblia diz que o corpo de Cristo, né, tem muitos membros e a cabeça não pode dizer para o pé, para o braço que não precisa de um de outro. Na verdade, nós precisamos dessa diversidade porque o cabeça é Cristo, ele gera o crescimento e um complementa o outro. Isso mesmo. Eu costumo dizer que graças a Deus. Os episódios pares sempre são os melhores. Fica a dica aí. Se você quiser começar... veja os pares primeiro, são os melhores. A medalha de prata vai para outro filme do Christopher Nolan. Eu achando que a gente é Nolete. Eu gosto muito dos filmes do Nolan. Eu gosto muito. Né? Sou suspeito. Não tem filme ruim dele, tem filme dizem ruim. Que esse é o melhor filme dele, A Divergência, que é o Interestelar. Do que fala o Interestelar? O Interestelar é um astronauta, né? Que ele precisa embarcar numa missão a missão pode salvar o mundo. Pode salvar o mundo e provavelmente ele já sabe que provavelmente não vai retornar para sua família. E nessa jornada ele entra numa descoberta de que o tempo digamos assim, o tempo é circular, né? E você vê, os filmes de Christopher Nolan, eles têm algumas características que sempre acontecem. Uma é essa questão do tempo, que nós estamos falando da origem, né? Cada camada do sonho passava num tempo diferente. Então tem uma que passava minutos, na outra passava horas, na outra passava meses, na outra passava anos, né?
E aqui você tem um astronauta que tem que ir perto de um buraco negro, aonde o tempo passa mais devagar. Porque ele está investigando, ele está atrás de planetas parecidos com a Terra, para o povo da Terra ir morar lá, porque a Terra está condenada. E aí tem essa questão do tempo, né? De o tempo passar mais rápido aqui, mais devagar aqui, e essa perda que ele teve do tempo com a família. Isso que é um elemento lá de origem também, a família. A perda do contato com a família. É um filme lindo, né? A forma como ele narra a jornada desse astronauta para salvar a Terra, mas também para manter os vínculos, né? Os laços com a filha, principalmente. E essa questão do tempo, né? O nosso Deus, ele é um Deus que ele é o tempo. Ele é eterno, né? Tem começo, tem fim, ele é eterno. E nos ensina, né? A palavra de Deus nos ensina a remir o tempo. Então, cuidar do nosso tempo. E acho que uma reflexão interessante desse filme é a gente cuidar do nosso tempo com a família, com nossos amigos, equilibrar nossas como demandas. diz Eclesiastes 3, né? Há tempo para tudo debaixo do sol. E a medalha de ouro, top 1, primeiro lugar, né? Alan Silvestre, eu sempre falo aqui do Alan Silvestre. De Volta para o Futuro. 1, 2 e 3. Marcou, é aquele filme que mesmo com os efeitos especiais da época, ele não perde a sua validade. E, assim, porque, de novo, ele fala sobre tempo e sobre família. Exatamente, algo em comum aqui. Estamos nesse padrão aqui. Mas o protagonista, né? Marty McFly. Né? Interpretado ali pelo nosso grande Michael J. Fox. Ele tem que voltar, né? Volta para o futuro, ir para o futuro, depois ele vai para o passado. Ele acidentalmente vai para o passado e impede que seus pais se conheçam. Exatamente. E aí, então, ele corre o risco de deixar de existir se ele não fizer os pais dele se conhecerem, se amarem, né? Então, é essa jornada lá no passado para salvar o futuro dele. É muito bom. E olha, esse é um tipo de filme que você pode aprender muitas lições sobre como as nossas ações têm consequências. Porque cada salto temporal que ele dá ali com a DeLorean, né? O carro que todo mundo vai mudando toda a realidade futura. Cada ação tem uma consequência. Cada ação ela vai gerar um efeito futuro que depois ele precisa voltar e consertar. E vai ficando cada vez pior, né? Cada vez mais confuso. Isso nos faz refletir sobre exatamente as consequências das nossas ações e como nós devemos, né? Devemos andar na luz de Cristo. Com responsabilidade. Com responsabilidade, cuidando do nosso coração, da nossa mente. Por quê? Muitas ações não tem volta. Nem todos nós temos uma DeLorean para poder fazer um salto temporal. Então, que o Senhor guarde a sua mente e coração para que você sempre volte para o futuro da eternidade. Isso, vida longa e próspera. Assine o canal, compartilhe, comente, curta, clica lá no botão do hype, viu? E até o próximo Geekendom, se Deus quiser.